Você já pensou na sua cidade pelos próximos 10 anos? Pois é isso que Suzano vem fazendo nos últimos meses com a construção de diversos planos e projetos para a cidade. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. Secretário, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigado, boa tarde a todos. Agradecer aqui a disponibilidade de nós podermos falar um pouquinho, né? Agradecer aqui ao Portal da Região pelo convite, estamos sempre à disposição. Secretário, eu queria que a gente iniciasse esse nosso bate-papo falando de uma maneira assim, bem prática para as pessoas sobre como se planeja uma cidade. Uma pergunta que parece muito simples, mas ela é envolta de muito trabalho, de muito estudo e tem algumas obrigações também em relação à legislação. Uma delas é a questão do plano diretor. Né? Para você que está nos assistindo, o plano diretor ele consiste num planejamento de 10 anos. É isso mesmo? Isso mesmo. A partir da promulgação do Estatuto da Cidade, ela definiu que algumas cidades, principalmente as cidades maiores ou cidades dentro das regiões metropolitanas, que é o caso de Suzano, né? Nós estamos na região metropolitana de São Paulo, tem por obrigatoriedade ter um plano diretor a cada 10 anos promulgado, né? São diretrizes ou propostas de como a cidade deve crescer e se desenvolver ao longo de uma década. Suzano ela entra dentro desse mérito, né? Tem outras regras também que são regidas, né? Não só a questão da região metropolitana, mas, por exemplo, cidades turísticas ou cidades hidrominerais ou cidades com mais de 100 mil habitantes são obrigatórios ter esse plano. E é importante entender porque é o plano diretor que vai realmente reger, né, todo o crescimento e desenvolvimento urbano da cidade ao longo desse período de 10 anos. E é interessante que você que é aqui da região do Alto Tietê pode perceber que, por exemplo, nos últimos 10 anos muita coisa mudou em Suzano. Estávamos conversando, inclusive, aqui nos bastidores, por exemplo, uma expansão natural, até, que eu posso dizer assim, da região central. Por exemplo, né? Houve uma expansão e aí toda a legislação tem que acompanhar esse comportamento. Né? Isso mesmo. Até para o próprio efeito da proximidade com a capital, essas cidades que estão próximas a São Paulo, né, que é a capital do estado, ela tem como natureza atrair mais pessoas ao longo do tempo. Então tem um crescimento e uma conurbação urbana já natural por acontecer. Somado ao crescimento populacional, né, o crescimento vegetativo, né, que acontece naturalmente de ano em ano. Né? E a região central acaba sendo a região mais procurada para você morar, ou para você trabalhar, ou em busca de serviços. Né? Então a gente percebe que Suzano nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 20 anos, vem crescendo bastante a região central, uma região que já tem uma infraestrutura consolidada, né, de equipamentos públicos, de mobilidade urbana. Então há, por isso, uma naturalidade de você atrair mais investimentos para aquela região. Mas também não só para morar, mas para trabalhar ou para abertura de novas empresas, novos comércios, etc. Não é à toa que Suzano ainda é uma grande referência na questão comercial da região do Alto Tietê. E Suzano também realizou um evento que se chamou Suzano do Amanhã, que eu queria que você contasse um pouquinho como é que funcionou esse evento, né, que tinha exatamente como foco pensar na cidade. É isso mesmo. A partir da consolidação em 2017 do nosso plano diretor, né, o nosso plano diretor tem a vigência de 2017 a 2028. Né? Nós resolvemos, o ano passado, 2022, que este ano nós faríamos um evento chamado Suzano do Amanhã. Por que esse nome? Isso é muito importante. Né? O Suzano do Amanhã nasceu lá em 2017 justamente para discutir como que nós vimos a cidade, como nós queremos a cidade do amanhã, o nosso Suzano do amanhã, que foi o mote de debate. Né? E esse ano nós debatemos o que nós chamamos Suzano do Amanhã mais 5, porque é justamente em 2022 que Suzano completou 5 anos do seu plano diretor. Então foi feita uma análise sobre o que avançou sobre o plano diretor nos primeiros 5 anos, depois uma tirada de estratégia para os próximos 5 anos, como o plano diretor deve se consolidar, mas também pensar o futuro da cidade num planejamento a médio e longo prazo. Nesse caso, o Suzano do Amanhã pensou também como que Suzano chegará quando completar 100 anos, que é 2049, né, que é onde comemoraremos 100 anos da sua emancipação político-administrativa. E também, paralelamente a isso, existem os planos, né, que tratam de assuntos um pouco mais específicos.
E Suzano concluiu agora o seu plano cicloviário, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho o que foi definido. Existe uma situação também muito propícia no caso de Suzano, porque tem um território mais plano do que no comparativo com outras cidades aqui da região. E é muito utilizado, né, esse modal. As pessoas vão trabalhar, fazem as suas atividades de bicicleta. Isso mesmo. E é preciso que tenha condições para que isso aconteça. Isso, né? Mesmo, né? Quer dizer, a gente tem o plano diretor, que é esse plano maior, e abaixo dele você tem outros planos, né, relacionados com a questão do desenvolvimento urbano da cidade. Né? Entre eles, por exemplo, o plano de mobilidade urbana. No nosso caso, nós tomamos como decisão, naquele momento, a desenvolver um plano que tratasse da questão tanto logística como da mobilidade em si, né? As linhas de ônibus, as linhas de táxi, como que a pessoa se locomove, né? Tipo de transporte, mas também a questão de onde pode passar ou não caminhão, né? ou caminhões ou mesmo transportes. E tomamos a decisão de ter um plano separado da questão da mobilidade ativa, que nós chamamos, que no caso é o plano cicloviário. Suzano é muito propício a ter ciclovias por conta da sua topografia, que é muito plana. E nós entendemos naquele momento que fazer um plano cicloviário junto com o plano de mobilidade, né, ele até menciona lá no plano de mobilidade, seria um pouco que tirar a importância desse modal que está crescendo muito no nosso país. Então nós desenvolvemos um plano específico de mobilidade, no qual fizemos todo um diagnóstico sobre a cidade. Né? O que é esse diagnóstico? Né? Quantas ciclovias nós temos hoje implantadas até o momento? Né? Por exemplo, Suzano hoje tem 5,6 quilômetros de ciclovia já implantada, funcionando. Né? A Fittipaldi, por exemplo, né? A Avenida Brasil, por exemplo, são vias que já têm uma ciclovia implantada. Né? Depois nós temos quase 5 quilômetros de ciclovia já em licitação, como por exemplo da Jorge Ben Maluf, que é uma ciclovia que vai conectar a todas as indústrias da nossa cidade. Né? E pensar a longo prazo como que a gente alcança uma meta que é chegar a mais de 100 quilômetros de ciclovia. Né? Então, para isso foi pensado já os traçados dessas novas ciclovias, mas também todo um sistema, né, de conexão entre o sistema cicloviário, o mobiliário urbano ligado a isso, né, como por exemplo, onde guardar a bicicleta, né, como guardá-las, onde o incentivo a ter novos espaços ou lojas que vendam bicicleta ou que arrumam bicicleta, né, ou a conexão a outros modais, como os terminais de ônibus, a estação de trem, né, grandes equipamentos de públicos que devem abrigar esses espaços. Né? Foi uma parceria muito bacana entre a Secretaria de Planejamento Urbano e a Secretaria de Mobilidade Urbana. Né? A gente nunca consegue trabalhar sozinho. Né? Cada um tem a sua demanda, mas obviamente juntos a gente consegue pensar e planejar a cidade a médio e longo prazo. E a gente também estava conversando um pouquinho antes, Elvis, eu estava até comentando contigo como é importante esse olhar sobre o comportamento dessas sociedades. Por exemplo, no caso do suzanense, ou para quem trabalha em Suzano, das pessoas que trabalham ou que vivem, e que de uma maneira vive Suzano também, como pensar nessa forma nesse comportamento. Porque há 10 anos atrás, a gente não pensava nesse boom que ia ser os aplicativos. Seja o aplicativo de entrega, quanto os aplicativos ali de transporte mesmo. Porque muitas pessoas hoje optam por não usar o transporte, coletivo, e acabam utilizando um aplicativo. E também tá tudo certo, né? Essa questão da regulamentação tá acontecendo, mas as cidades, de certa maneira, tiveram de se render a esse comportamento. E aí criar instrumentos para que isso também seja organizado de alguma maneira. Isso mesmo. Como que é esse olhar assim, de estar atento a isso? Acho que o grande desafio, né, de todo gestor público hoje é sempre estar pensando a cidade que deve se reinventar a partir das necessidades que o mundo passa. Né? Eu acho que, por exemplo, estava falando aqui nos bastidores sobre a questão da pandemia que nós passamos agora com a Covid-19. Ela demonstrou, né, como um ensinamento que é possível se reinventar de alguma maneira sobre diversos aspectos, né? A forma de trabalhar, como se mover, como se chegar de um ponto a outro. Nós começamos a valorizar muito mais os espaços públicos, né? Sim. Há quanto tempo a gente não usava uma praça e a gente sentiu confinado como é importante ter uma praça perto de casa, uma boa calçada, por exemplo, né? Então a mobilidade ativa foi sobre essa ótica também, por exemplo, falar sobre as ciclovias, falar sobre a importância das calçadas, né?
o secretário de Mobilidade, que é o Valdemar Galo, deixou muito claro isso, né? Por exemplo, uma boa calçada ajuda na mobilidade ativa, né? Você pode ir caminhando até em casa, você pode ir caminhando até o trabalho, ou então você pode ir de bicicleta trabalhar, né? E a questão dos aplicativos ficou muito claro isso, né? Hoje você consegue se locomover a partir de um aplicativo de táxi, né? Ou outro sistema de mobilidade, você consegue receber alimentos a partir de um aplicativo, e aí a entrega é feita não somente, né? A gente percebe em Suzano, por motos, mas também por bicicleta, né? Porque a cidade propicia isso, né? Então a cidade precisa de uma maneira se adequar ao mundo real que acontece hoje, né? Senão as cidades ficam para trás, e que eu falo, ela deixa de ser competitiva, né? De uma forma saudável, né? Não aquela competição que uma cidade atrapalhando a outra, mas é uma cidade que possa demonstrar, olha, eu tô aqui antenado no mundo, né? Então o mundo hoje é muito mais virtual do que real. Então as possibilidades que cada cidade tiver, a possibilidade de você trabalhar de forma virtual, de forma efetiva, séria, as cidades têm muito mais chance de avançar, né, no mundo real, né? E secretário, pensando ainda em comportamento, hoje é mais propenso uma pessoa, um casal, um jovem, enfim, pensar na compra, por exemplo, a gente falando em habitação e moradia, um apartamento que já esteja pronto, que já tem uma infraestrutura, comodidade e segurança, do que a gente encontrar pessoas que digam o seguinte: não, eu quero comprar um terreno, eu vou construir uma casa, eu vou enfrentar essa empreitada, né? Que a gente sabe o quanto é desafiadora também. E aí observar também esse fluxo e observar que há locais também na cidade que aí também precisa de um outro ordenamento. Dizer assim, olha, agora aqui nessa região vai ter um potencial habitacional interessante. Né? Isso tudo também está contemplado nesse plano diretor? Sim. O que nós percebemos lá em 2017, quando fizemos todas as análises, né, da situação atual, que a gente chama de Suzano hoje, né, e pensar o Suzano do amanhã, é que Suzano tem duas características de ocupação de território, né? Uma que a gente chama de uma ocupação mais espraiada, né? Então a cidade vai crescendo para novos bairros, ampliando os bairros, que são geralmente bairros residenciais, compostos por casas de 1, 2 pavimentos, e que precisam também de uma estrutura mínima para ela funcionar como uma centralidade, que a gente chama, né? E aí o plano diretor e a lei de ocupação do solo incentiva a ter núcleos comerciais nesses bairros, não ser um bairro especificamente residencial, mas pequenos comércios locais onde a pessoa possa deslocar, por exemplo, a pé para comprar pão, para alguma farmácia, né? Quer dizer, reduzir também o deslocamento é importante, porque aí você não precisa do automóvel, por exemplo, e reduz a quantidade de automóveis que tem no trânsito, né? E o outro é a forma de crescimento vertical, né? Que a gente chama de cidade compacta, né? A região central é muito comum isso acontecer, porque são territórios já consolidados, com infraestrutura, né? O valor da terra é muito mais alto em função disso, né? Então é mais fácil você incentivar a verticalização, né? Então o plano diretor também propõe, nas regiões centrais, já com infraestrutura, você pode verticalizar mais. Regiões mais afastadas, que ainda precisam de infraestrutura, você só espraia, porque aí você tem uma infraestrutura menor, uma densidade menor naquela região. E aí você dá essas opções também, né? Garantir que, olha, eu posso morar em apartamento, uma qualidade bacana, mas se eu não quiser, eu posso morar numa casa, num bairro, com toda a qualidade necessária que eu preciso. Né? A gente percebe que Suzano ainda tem essas duas características, né, de ocupação. Não é à toa que, desde 2017, os empreendimentos que nós recebemos em Suzano, ela vai sobre duas óticas, sobre a lógica da habitação. Né? Edifícios, prédios, né, de apartamentos, né? E aí são prédios normalmente de 10 pavimentos, 12, né? Agora a gente está recebendo prédios mais altos, né? Mas também condomínios de casa, né? Que você tem toda a infra ali que garante uma qualidade de vida para sua família, né? Com uma certa segurança, estando dentro de um condomínio. E aí eu vou também dar uma dica para quem está nos ouvindo nesse podcast. Se você quer empreender na cidade, você quer saber para onde a cidade está indo, também vale a pena fazer a consulta nesses documentos. Não é, secretário? Isso mesmo. A gente sempre fala, né? Assim, e vai na lógica da cidade competitiva, né? Quando você vai comprar um terreno, seja você um empreendedor, seja você uma pessoa que vai comprar um lote, primeiro é sempre bom verificar a documentação, né? Aquele loteamento, né? Aquele bairro, ele é legalizado, né? Você não vai ter nenhum problema mais tarde
de descobrir que o lote não é legal, né? Então, sempre buscar esses dados junto à prefeitura para ver se o loteamento é regular, se é aprovado direitinho, né? Segundo, o que você pode construir, como você pode construir, né? Que é a legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo, né? O quanto você constrói, como você constrói, né? Nesse sentido, nós, desde 2017, nós vimos melhorando essas legislações em busca de trazer, primeiro, uma transparência maior desses dados. Segundo, uma desburocratização do sistema de aprovações de projetos, que é muito importante, né? Por isso aquela lógica, né? Uma cidade competitiva, mas de forma saudável, né? Então, desde 2018, todo o nosso sistema de aprovação de projetos ele é online. Qualquer técnico que precisa aprovar um projeto na prefeitura hoje, ele aprova de dentro do seu escritório, ele entra dentro do sistema seguro, ele coloca os projetos, a prefeitura analisa, emite o certificado legalizado, tudo de forma virtual. Então eu posso estar em qualquer lugar do planeta que eu posso aprovar em Suzano, né? E eu também posso consultar isso de forma online, né? Em 2021 nós lançamos uma plataforma de geoprocessamento, chama GeoSuzano. Lá você abre o mapa da cidade, você consegue identificar o lote, você consegue a partir do número da sua inscrição ou do IPTU identificar o lote e emitir uma certidão de diretrizes que a gente chama. O que é essa certidão de diretriz? Ela fala assim, olha, nesse lote você pode construir residência, comércio, serviço, você pode fazer tantos pavimentos, né? E a grande coisa que é bacana, né? E eu acho que quase certo aqui, né? Que a gente é um dos poucos municípios no estado de São Paulo que faz isso. Nós emitimos essa certidão de forma gratuita, então você pode tirar quantas certidões você desejar, né? E em 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Você vai lá, emite, 3 segundos você tem uma certidão. O padrão normal por aí é em torno de 10, 15, 20 dias, nós fazemos em 3 segundos. Por quê? Esse dado é importante na hora de você comprar um terreno ou investir. Então nós damos esse documento de forma gratuita porque é uma forma de atrair novos investimentos para a cidade. Que bacana. E o que a gente também tem de interessante é que essas consultas todas podem ser feitas também via o site oficial da Prefeitura de Suzano. Então a pessoa pode baixar o plano cicloviário, né? O plano diretor ainda está sendo elaborado. O que está em vigor hoje, ele pode ser consultado. Ele também pode ser consultado. Toda a nossa legislação ela está disponível no site, você pode baixar, né? Tem todo ele lá. Ou no próprio GEL, Sistema GEL, você consegue cruzar legislações. Então eu posso cruzar toda a legislação, verificar, por exemplo, se no meu terreno tem um córrego passando, se eu tenho que deixar a área de proteção permanente, né, a APP, que é uma legislação estadual, você cruza e já verifica, vê se tem nascente, né, verifica, por exemplo, eu vou comprar esse lote e eu preciso saber, por exemplo, eu vou construir minha casa aqui, eu queria saber qual que é o ponto de ônibus mais próximo. Lá no GEL, você consegue verificar qual que é o ponto de ônibus mais próximo, qual linha de ônibus que passa ali, né? Ou se de repente um determinado empreendimento que eu posso verificar, se eu posso colocar uma pizzaria na frente daquele condomínio. Justamente, né? Então, por exemplo, a partir do CNAE, né, que é aquele código do estado, você digita o código na certidão de diretrizes, até 3 CNAEs, a gente emite a mesma certidão de forma gratuita, dizendo, olha, é permitido ou não permitido a abertura daquela empresa. Bacana. Secretário, muito obrigada pela sua participação e as informações aqui que foram disponibilizadas aqui no portal da região. Nós agradecemos, estamos sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente sempre que for necessário pode nos procurar através dos portais, através dos telefones, né? Da Secretaria 4745-2123 ou através do e-mail da Secretaria, que está também disponível no portal da Prefeitura, sempre à disposição. Tá certo, secretário. Obrigado pela participação. Você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente falou um pouquinho sobre o Suzano de amanhã, sobre todo o planejamento e o pensar na cidade, que é muito importante e que vai impactar todos os moradores da cidade ou das pessoas que também vivem em Suzano, que é muito importante. E para você que assistiu esse podcast, está pensando em empreender, também vale a pena você fazer a consulta a todos esses documentos para você se certificar e eu tenho certeza que vai auxiliar muito você. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Lembrando que o portal da região é a notícia que você precisa.